Os vícios, o álcool, o tabagismo, os vícios ilícitos, uso de maconha, de cocaína, de crack e até o desequilíbrio da pornografia ou da prostituição. Isso são causados diretamente por ação de obsessores e está ligado ao mundo espiritual. Vem comigo que eu te explico um pouco mais sobre tudo isso, logo depois da nossa vinheta. Olá, queridos irmãos de luz e amor. Hoje, seu irmão Gleidson de Paula vindo aqui para falar um pouquinho sobre os vícios. Para quem não sabe, eu diretamente tive que aprender um pouco sobre tudo isso, vivendo e experienciando essa dura realidade na pele. Eu vivi como um dependente químico durante 4 anos e 8 meses da minha vida, e dentro desses 4 anos e 8 meses eu vivi as experiências mais difíceis que um ser humano pode viver. E olha que eu posso dizer com propriedade que eu nem cheguei a viver o que é mais, digamos assim, sofrido dentro dessa realidade, porque eu fui abençoado em consegui encontrar o caminho logo com uma certa facilidade. Bom, hoje, para que eu entendesse mais sobre essas questões dos vícios, eu tive que viver essa experiência do lado de dentro, sentindo na pele. Para quem não sabe, esse lado da minha história, eu vivi como um dependente químico. Precisei ser internado 6 vezes em clínicas e só encontrei a libertação desse mal dentro da espiritualidade, entendendo como funciona na pele. E depois de um tempo, já em contato com os meus mentores, recebendo orientação do outro lado do véu, eu pude entender profundamente o que acontece tanto do lado daqui, na fisicalidade, quanto o que acontece do lado de lá, no plano espiritual. De que forma que os obsessores manipulam o uso dessas energias com os encarnados. Então, hoje, pelo menos que eu conheça, eu não tenho conhecimento de alguém que saiba mais sobre esse assunto do que eu, pelo fato de eu ter vivido isso na pele e de eu saber como acontece do outro lado. Então, esse vídeo é para que eu possa passar um pouquinho desse conhecimento para você, e à medida em que você vá se conectando e olhando para você mesmo, para as suas debilidades dentro dos vícios, o que eu estou transmitindo a você, você vai perceber que faz sentido e você vai conseguir também enxergar coisas que eu enxerguei ao longo do tempo dentro da vivência nessa experiência de dualidade, né? De bem e mal. Então, para quem não sabe, no mundo espiritual não existe certas coisas que existem no mundo físico. Por exemplo, drogas não existe no mundo espiritual. Drogas como álcool, como cigarro, como maconha, cocaína, crack e outras coisas mais. Também não existe no mundo espiritual o sexo, a sexualidade. Então isso faz com que haja a necessidade de um ser desencarnado que ainda está viciado buscar acessar essas coisas dentro do mundo físico.
para você entender mais um pouquinho sobre isso, eu vou precisar colocar uma analogia para te ajudar na tua compreensão e no teu entendimento. Digamos, vamos colocar aí que um dependente químico, cansado do uso de drogas, decida tirar sua própria vida, achando que se suicidar é a solução do problema. Digamos que ele faça isso. Ao tirar a vida, ele acaba descobrindo de uma maneira muito forte que após a morte, a vida continua. Só que não a vida no corpo físico, mas sim a vida espiritual. Ela continua. E aí esse ser que tirou sua própria vida, ele vai para o mundo espiritual, porém ele vai ainda viciado. Então, se é uma pessoa viciada em álcool, quando desencarna, ainda continua viciado. Se é uma pessoa viciada em crack, em maconha, em cocaína, quando ele vai para o mundo espiritual, ele ainda vai viciado. Se é uma pessoa viciada em sexo, em prostituição, em pornografia, ele vai ainda viciado. Se é viciado em jogos, também vai ainda viciado. A única questão e a única diferença é que no mundo espiritual não existe álcool, não existe maconha, não existe crack, não existe cocaína, não existe sexo, não existe prostituição, não existe nada dessas coisas. Então, aquele ser que achava que iria resolver o problema tirando a própria vida, ele descobre de uma forma muito dura que agora está desencarnado e agora está sem ter como acessar a droga ou aquela substância que o aprisionou. A única diferença dentro disso tudo é que agora, para um ser desencarnado continuar fazendo uso dessas substâncias, precisa fazer um processo que a gente chama de vampirização ou assédio energético e espiritual. Esse ser precisa se aproximar de um outro ser que faz uso dessa substância para que dentro desse processo de vampirização ele possa drenar as energias daquele irmão que faz uso da substância de preferência do desencarnado. Ou seja, dentro disso tudo, a gente cai na troca energética. Quando há um assédio dentro dessa troca de energia, a troca de energia ela não acontece apenas de um lado. Ou seja, não é só o ser desencarnado do lado de lá que extrai a energia do ser que está encarnado. Existe uma troca energética. E essa troca energética faz com que o ser encarnado também receba a energia do ser desencarnado. Dessa forma, recebendo as energias, é transferido ao ser encarnado toda aquela energia pesada do arrependimento pelo suicídio, do arrependimento pela morte. Em muitos momentos é transmitido dentro desse processo aquela energia pesada do arrependimento, aquela energia pesada do ciúme, aquela energia pesada da raiva, da mágoa. Tudo isso cai sobre o ser que está encarnado. Então, quando esse ser que desencarnou se aproxima do ser encarnado para drenar a energia do uso de drogas, dos vícios, acaba transferindo as suas energias. Por isso que é muito comum, dentro desse processo dos vícios, as pessoas que são viciadas costumam dizer que sofrem de depressão. A depressão é todas essas sensações, essa energia da tristeza, a energia do arrependimento, da mágoa, a síndrome do não pertencimento, a síndrome da insegurança, do medo. Isso tudo não pertence ao ser que está do lado daqui, pertence ao ser que está do lado de lá. E essa troca energética ela acontece dessa forma.
Então, o ser encarnado acaba absorvendo todas essas energias. Para você entender um pouco mais sobre esse processo, é fácil você entender você buscando a seguinte percepção. Quando você ver uma panela que está quente, quando você toca nessa panela, essa panela transmite o calor a você. A sua mão esquenta. E dependendo da temperatura da panela, isso queima a sua mão. Mas quando você põe a mão na panela, e essa panela transmite a energia, a quentura, o calor a você, a panela perde esse calor. Então há uma compensação energética. É por isso que quando nós estamos em um determinado ambiente, se esse ambiente é um ambiente muito carregado, logo que você chega, você sente o desconforto. E se você, mesmo sentindo o desconforto, se você optar por ficar naquele ambiente, com o tempo, aquela sensação de desconforto começa a passar. Por quê? O que aconteceu dentro desse processo? Logo que você chegou, você sentiu que a energia era diferente da sua energia. Só que se você forçar a ficar nesses ambientes, com o tempo aquele ambiente começa a lhe agradar. Você começa a sentir a compensação energética. É como se fosse isso aqui. Frequências diferentes, com o tempo vai elevando, você vai recebendo aquela carga vai entrando em compensação com você, e aí daqui a pouco você está no mesmo nível do nível da frequência do ambiente. E aí já não passa mais a te gerar desconforto. Isso é o que acontece com a troca energética. Com o tempo, você passa a se tornar aquele ambiente. E aquele ambiente passa a se tornar você, porque houve uma compensação energética. Claro que a carga mais forte, ela é a que prevalece. Então, por conta disso, que em muitos momentos a gente sente essa compensação energética de estarmos nesses ambientes. E, logicamente, é assim que acontece quando um ser se aproxima de você e inicia esse processo de vampirização. Para você continuar entendendo um pouco mais e também entender que a questão sexual também faz parte desse processo de vampirização, de vícios e de troca energética, eu vou colocar uma outra analogia. Eu costumo dizer que é muito grave quando um ser vai junto com sua companheira para um motel. E eu vou explicar isso, claro. Em outro momento eu trago esse tema mais aprofundado para a gente não fugir muito do nosso tema sobre os vícios. Mas eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona isso, entrando também falando sobre o vício do sexo e da sexualidade, né, da prostituição e da pornografia. Digamos que geralmente isso costuma acontecer. Um irmão está fazendo aniversário de casamento com sua companheira e decide fazer uma surpresa à companheira. Diz assim: nós vamos participar de um momento especial. Aí leva a companheira para um motel, geralmente leva para uma suíte 5 estrelas, aquela coisa toda. Quando faz esse ato e leva a companheira para lá neste ambiente está carregado de seres que já desencarnaram e que são viciados em sexo. Da mesma forma acontece com os seres que desencarnam, que são viciados em álcool. Por exemplo, um irmão que desencarnou que é viciado em álcool, quando ele chega do lado de lá, no mundo espiritual, e descobre que ainda sente vontade de beber, para onde que ele vai? Para os bares, para as festas, para as boates. E um irmão que é viciado em sexo, para onde ele vai? Para um motel, para uma boate, para uma casa de prostituição. E um ser que é viciado em drogas, para onde ele vai? Ele vai para os ambientes onde se usam drogas. Geralmente em motéis, geralmente em casas que permitem o uso de drogas, né? Geralmente em alguns lugares próximos de bocas de fumo, tem esses ambientes que são utilizados dessa forma. Então você imagina só, esse irmão que desencarnou, ele vai para esses ambientes. Mas vamos voltar para a nossa analogia do irmão que está levando a sua companheira para um motel.
Lá no motel, ele vai agradar a companheira, vai fazer toda aquela performance. E ao redor, assistindo, existem vários seres viciados em sexo que estão assistindo aquela performance. De repente, ali naquele ambiente, alguns desses seres se apaixonam pela esposa e outros se apaixonam pelo companheiro, pelo irmão que está lá. De que forma acontece isso? Dentro desse processo existem 2 níveis de obsessores: os obsessores afins e os obsessores familiares. Os obsessores familiares são aqueles tipos de obsessores que você faz mal a eles numa vida. Por exemplo, nessa vida você vai e mata alguém, você tira a vida de alguém. Esse ser que você tirou a vida, ele decide parar de viver o processo evolutivo dele para buscar vingança. Ele se torna um obsessor familiar, porque ele passa a te seguir encarnação pós encarnação para se vingar de você. Nós não vamos entrar no contexto desse tipo de obsessão. Nós vamos falar dos obsessores afins. Os obsessores afins são esses obsessores que olham para você e ficam afim de você, se apaixonam por você. E são esses os obsessores que a gente costuma absorver estando nesses tipos de ambiente. Quando você está num ambiente que tem bebida, quando você está num ambiente que tem drogas, ou que tem cigarro, ou que tem coisas do tipo, ou que tem prostituição, pornografia junto. Os obsessores afins se apaixonam por você, ficam afim de você. Então você está lá, na nossa analogia, com a companheira no motel, e esses obsessores se apaixonam, ficam afim de você, ficam afim dela. Quando você volta para a sua casa, quando você volta para o seu ambiente, esses obsessores, logicamente, vão junto com vocês. Eles vão seguir vocês. E com alguns dias já estando nas suas companhias, eles vão passar a transferir os sentimentos, as emoções, as energias deles para vocês, e vocês vão passar a sentir essas energias. E da mesma forma, eles vão passar a sentir a energia de vocês. Então, em muitos desses momentos, há obsessoras também do sexo feminino ali no ambiente. E aí ela olha para sua companheira e diz assim: quando eu era viva, eu era como essa moça. Olha as unhas dela bem feitinha, olha o cabelo dela bem arrumado, olha como ela é cheirosa. Eu era assim. Aí começa a seguir a sua companheira como se fosse um Big Brother do mundo espiritual. E aí, da mesma forma, outros obsessores que estão lá do sexo masculino, vendo a performance que você fez, diz assim: eu era parecido com esse cara, eu era parecido com esse rapaz. E aí passa a seguir vocês. E com o tempo, dentro dessa troca energética, você começa a sentir desejos por coisas diferentes. Mas são desejos, são sensações, são emoções que não pertencem a você. Você está absorvendo isso daquela pessoa, daquele ser que está ali vampirizando suas energias. Então você começa, no meio de tudo isso, começa a se manifestar desejo por outras mulheres, desejo por fazer sexo em grupo, desejo por fazer sexo com animais. Mas essas coisas, desejo de trair, de assistir filme de pornografia, essas coisas não são suas. Elas vêm de toda essa energia, essa carga energética que você está absorvendo desse vampiro de energia, desse irmão que desencarnou e que agora está no mundo espiritual. Então é dessa forma que funciona a vampirização, e os vícios, eles se constroem através disso. Da mesma forma funciona com uma pessoa que vai para um bar, para uma festa, e traz do bar, da festa, esses irmãozinhos, esses obsessores que são viciados em álcool. Da mesma forma, viciados em drogas. Dessa forma, muitos entram em outros tipos de vícios,
Em um primeiro momento tinha só o vício do sexo, daqui a pouco começa a beber, daqui a pouco começa a usar drogas, a fumar, a trair a companheira, e é um mix de vícios que um vai puxando o outro por conta desse desejo afim que existe nesse meio. Geralmente um ser que está desencarnado, ele não é viciado apenas em álcool. Ele acaba ficando viciado em sexo, ele acaba ficando viciado em cigarro e em outras coisas. Como não existe essas coisas no mundo espiritual, há necessidade de acessar isso no lado físico. E para acessar no lado físico, precisa vampirizar um ser que está encarnado. E assim, você agora começa a entender por que é tão difícil largar o vício. Certa vez, eu estava na cozinha de minha casa e eu estava cozinhando, cortando legumes, e eu senti o cheiro de crack. Como eu fui viciado em crack, eu senti o cheiro muito forte de crack. Na mesma hora eu fiquei tonto, rodou tudo, eu pensei que eu fosse cair. E aí eu chamei o meu mentor, eu falei assim, o que está acontecendo? O meu mentor falou para mim, você está sobre um ataque espiritual. E aí eu disse para ele, eu preciso ver como isso funciona. E aí ele falou para mim, eu vou abrir a sua visão. E aí o meu mentor abriu a minha visão espiritual e ao meu redor eu vi uma nuvem de seres escuros. E eu vi aquela nuvem de seres me rodeando e eles passavam e eram como se eles tivessem espinhos na mão, no dedo, e eles passavam e me espinhavam, era como se fosse vários me espinhando ao mesmo tempo. E aquela ritualística que eles estavam fazendo, naquele momento, aquele processo, aquele feitiço, aquela magia que estava sendo feita, me fez sentir o cheiro, me fez sentir a sensação como se eu tivesse drogado. E eu lembro que antes de eu ser espiritualizado e de eu ter o conhecimento de tudo isso, quando esse tipo de armadilha costumava acontecer, que antes de eu ter o conhecimento, eu lembro que eu recaí 3 vezes dentro dessas armadilhas. Porque quando isso acontecia, eu não costumava nem pensar. Na mesma hora, passava aquele efeito, eu já queria mais. Que é assim que funciona com quem usa drogas. Vocês sabem, quem está ouvindo e passa por isso sabe do que eu estou falando. Já começa a dar um aperto no estômago, a pessoa começa a sentir uma sensação como... uma sensação muito parecida de vontade de ir ao banheiro fazer o número 2. Já sentia aquele negócio, o estômago rodando e já saía correndo para buscar onde tinha dinheiro para ir atrás de uma pedra de crack. Isso que costumava acontecer. Eu recaí 3 vezes dessa forma, antes de eu saber que isso era um ataque energético e que era um ataque espiritual. Da mesma forma também acontece, claro, que de uma forma muito mais leve, acontece com o álcool. Com o álcool é muito mais fácil, porque existe todo um sistema dentro do planeta para disparar os gatilhos que leve a pessoa para comprar o álcool, né? Eles fazem uma armadilha muito mais leve do que essa do crack, claro, que leva a pessoa a sentir o desejo de usar, de beber. Basta estar sobre a influência dessa energia e olhar uma propaganda na televisão mostrando um copo gelado de cerveja, né? Ou aquela caipirinha, aquela coisa. E a mesma coisa acontece com os filmes, com as novelas. Quando aparece alguém com um cigarro na mão, aquilo dispara o gatilho e faz a pessoa correr para ir fumar, acender um cigarro. Não é assim que acontece? Você que tem problema com o tabagismo? Muita gente eu vejo dizer que não é viciado, que não tem vício, mas não consegue passar um final de semana sem beber, não consegue passar um dia sequer sem fumar, não consegue passar, não consegue resistir ao desejo do uso de drogas. As drogas que eu me refiro são tanto as lícitas quanto as ilícitas. Tudo é droga, tudo é vício.
Então, isso é para você entender um pouco mais como é que tudo isso funciona, para você poder ter a percepção de que não é um simples defeito de caráter, como se costuma colocar. Olha-se para os viciados, quem tem vício no álcool, quem tem vício no tabagismo, quem tem vício em drogas, olha-se como se fosse uma falha de caráter, um defeito de caráter. Mas por que é tão difícil largar? Porque por trás existe uma movimentação que faz com que esse processo de parar de usar drogas, de parar de fumar, de parar de beber, de parar de jogar e tantas outras coisas, se torne mais difícil. Nós, do Projeto Ascensão Planetária, através do meu trabalho, que conheço esse caminho de saída, nós vamos estar ajudando pessoas que precisam passar por esse processo. Então, nesse final de semana que vem e no próximo final de semana, serão 2 finais de semana, começando na sexta, no sábado e no domingo. Nós vamos estar realizando um trabalho de cura dos vícios. Nós vamos estar realizando um trabalho para que você aprenda, entenda como tudo isso funcione e para que você consiga se libertar desse mal que te aprisiona. Nós estamos dentro da transição do nosso planeta caminhando para a 5ª dimensão. E dentro da 5ª dimensão, esses vícios não têm lugar. Então, se você não consegue largá-los sozinhos, vem com a gente, que a gente pode te ajudar para que você se liberte, para que você comece seu processo de se preparar para ascensionar, de se preparar para a 5ª dimensão. É um trabalho que você vai ter que fazer. E eu lembro que uma certa vez uma mãe me procurou para ajudar o seu filho que tinha desencarnado dentro do uso de drogas, viciado em crack. E ela sonhava constantemente com seu filho e o seu filho sempre estava pedindo ajuda a ela. E ela me procurou para tentarmos ajudar o filho dela. E dentro de um processo espiritual de cura, eu acessei o filho dela e busquei com os meus mentores uma forma da gente tentar resgatar ele, que estava no umbral, sofrendo. E eu descobri que resgatar um ser do umbral é muito mais difícil do que resgatar um ser que está encarnado. Então não perca a oportunidade de se libertar do vício no qual você tem estando vivo, porque desencarnado é muito mais difícil. Estando desencarnado, o que resta é ser transferido para um outro planeta, para iniciar a jornada desde o começo, para poder começar a galgar um crescimento espiritual e uma ascensão pessoal. Nesse momento que nosso planeta está ascensionando, aproveite essa oportunidade para ascensionar junto com Gaia e conseguir se libertar dessa roda de samsara, desse processo encarnatório onde a gente vive reencarnando consecutivas vidas para adquirir o aprendizado, para ganhar o avanço espiritual, para ganhar a ascensão. Aproveite esse momento que você está tendo. Então, o momento de largar, de parar de fumar, o momento de parar de beber, o momento de parar de jogar, o momento de parar de usar drogas lícitas e ilícitas, é agora. Aproveita a nossa ajuda. Nem sempre nós estamos nesse trabalho espiritual. Então, são 2 finais de semana que nós vamos dedicar a esse trabalho espiritual. E para alguns irmãos que precisam de um tratamento mais aprofundado, serão 15 dias de trabalho espiritual, onde eu vou passar todo o conhecimento que eu tenho, onde nós vamos fazer ritualísticas espirituais de libertação, para afastar esses irmãos obsessores de você, para que você consiga levantar a cabeça, conseguir respirar e conseguir se libertar desse mal. Para mais informações sobre o tratamento, eu vou deixar o link aqui na descrição, você entra, vê como é que funciona e se inscreve para participar junto com a gente. Gratidão, queridos. É uma grande honra e uma grande alegria para mim poder contribuir com o seu processo evolutivo e espiritual.
Namastê. Namastê! Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.